Saudações a todos, muito bom dia. Espero que todos estejam bem. Eu vou continuar o vídeo que eu fiz ontem, com o mesmo título, tá? Esta aqui é a segunda parte do vídeo, referente ao vídeo anterior, tá? Gravado ontem. Eu não consegui trazer alguns complementos, tá? Não foi possível, né? Mas tentarei hoje fazer um complemento, concluir com o vídeo que eu realizei ontem, que eu gravei ontem, tá bom? Inclusive estou até aqui com a mesma roupa para dar continuidade no vídeo, tá bom? Então aqui é a parte 2 do vídeo anterior, tá? Meus queridos, vocês vão ouvir um som de fundo, um barulho, tá? O vizinho aqui de baixo aqui do nosso apartamento, ele deve estar fazendo alguma obra assim, né? Enfim, então peço desculpas por este inconveniente, tá bom? Mas mesmo assim, vamos prosseguir o trabalho, tá? Não podemos deixar de trabalhar, tá? Então, independente, né, do barulho, do ruído, vou tentar, né, gravar o vídeo aqui, o áudio, tá? Mas já peço desculpas a vocês aí pelos barulhos de fundo, esses ruídos, esses sons, tá? Bom, vamos lá então. No vídeo anterior eu tinha dito que todos nós podemos, por exemplo, tomar atitudes, comportamentos e condutas diferentes de acordo com o nosso padrão vibratório, né? Então eu citei 3 exemplos, mas apenas para esboçar uma linha de raciocínio, tá? Usei 3 exemplos simples, né? Não existe uma regra, tá? Não existe uma receita, enfim, para tentar trazer aqui de uma forma mais prática possível, para eu me fazer entender, eu trouxe 3 exemplos. E mencionei, né, eu elucidei sobre a situação espiritual, né, aqui no planeta Terra, né, de acordo com o perfil psicológico aqui da humanidade, tá? Devo dizer a vocês que eu conheço bem o perfil psicológico aqui dos homens, né, da humanidade. Então eu trouxe assim um assunto para que todos nós possamos pensar, né? Porque existem muitos médiums, tá? E não médiums que estão vibrando, ora na luz, ora nas trevas, tá? E existem muitos testes, muitas provas, às quais nós estamos sujeitos, tá? Então, assim, de uma forma geral, né? Sem mencionar nomes, né? Falar especificamente de alguém, né? Mas trazendo de uma forma geral para todos, tá? Existem médiums que ora vibram na luz e ora vibram nas trevas, né? Existem aqueles que, mesmo que não sejam médiums, ainda assim possuem uma faculdade mediúnica, porque todos nós somos médiums, né? A palavra médium vem de intermédium, ou seja, intermediário. Mesmo que a pessoa não se considere médium, mesmo que ela não se sinta médium, ela ainda é médium, tá? Porque nós somos intermediários entre o plano físico e o espiritual, já que somos espíritos, né? Nós somos espíritos, estamos num corpo físico, temporariamente, momentaneamente, transitoriamente, mas nós somos espíritos imortais, né? Aquelas perguntas que não querem calar, né?
as fatídicas perguntas, né? De onde eu vim, quem eu sou, para onde irei, tá? Então, respondendo a essas questões, né? Quem nós somos, né? Quem eu sou, quem nós somos, né? Nós somos espíritos imortais, somos fractais de Deus, tá? Então, quem nós somos? O que nós somos? Somos espíritos imortais, né? Que viemos de Deus, tá? De onde viemos? Viemos da fonte, viemos de Deus, né? Somos uma porção, um fragmento, um fractal da fonte divina e criadora de Deus. Para onde iremos? Depende, né? Mas retornaremos para o plano espiritual. Estamos no plano físico temporariamente, momentaneamente, mas iremos para o plano espiritual. Retornaremos ao plano espiritual. Agora, para onde? Depende. Depende muito do merecimento, da condição espiritual, da evolução espiritual, né? Do padrão vibratório, enfim, uma série de coisas, né? Mas nós somos espíritos, viemos da fonte divina de Deus e retornaremos um dia à casa do Pai, ou seja, retornaremos um dia a Deus, porque nós viemos de Deus, somos partes dele, né? Bom, se somos essências divinas, se viemos de Deus, somos espíritos imortais, o que ocorre então com a humanidade? Por que existem tantas pessoas más neste mundo, né? Nós perdemos conexão com o divino? Então, essa resposta, ao mesmo tempo que é simples de responder, ela é complexa, porque nós somos seres divinos, porque nós viemos de Deus. Então, por que existem tantos espíritos maus, pessoas más? Por que existe um umbral, né? As pessoas devem se questionar, né? Bom, saibam que tudo são escolhas, né? Deus nos deu livre arbítrio, mesmo que sejamos uma porção de Deus, né? Mesmo que sejamos fractais de Deus, porque viemos dele, nós temos o nosso livre arbítrio. Então, todos os espíritos foram criados do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, tá? Para que, então, esta centelha divina, esta partícula de Deus, né? Ou seja, o átomo, célula de Deus, o espírito, possa experienciar, né? Em vários estágios evolutivos, né? Este processo criativo que vem de Deus. Então, Deus quis, desta forma, né, propiciar a todos os seus filhos, as suas criaturas, né, esta experiência, para que possam, então, evoluir, né, em vários mundos, vários planos, dimensões, universos. Então, esta centelha, ela necessita experienciar por trajetórias e jornadas diferentes, até atingir níveis diferentes de perfeições, né? Bom, ocorre que os seres da luz estão em uma conexão, em uma sintonia, em uma afinidade mais potente com Deus. Agora, os seres das trevas se distanciam de Deus e perdem a conexão, sintonia e afinidade com Deus, tá? Alguns seres trevosos podem até ter conexão, sintonia, afinidade com Deus, mas numa porcentagem pífia, bem pequena, né? Ou seja, alguns seres trevosos podem, por exemplo, vibrar 80% nas trevas e apenas 20% na luz, né? Ou seja, existem seres que, apesar de serem ignorantes no mal, né, vibrarem no mal, ainda conseguem, né, por exemplo, manifestar
pequenos lampejos de afeto, amor, como por exemplo, pela mãe, ou pelo pai, ou por um irmão, ou por um animal de estimação, enfim. Ainda assim, lá dentro, na profundeza, na essência, aquele ser trevoso ainda consegue manifestar uma fagulha, mesmo que seja pífia, de amor. Por quê? Porque a essência ainda reside dentro deste ser. Então lembre-se, todos nós, né, seres da luz e seres das trevas, viemos de Deus, todos nós. E como Deus não tolhe o livre-arbítrio, né, concede a liberdade de escolha, né, seus filhos, né, suas criaturas, escolhem vibrar na luz ou nas trevas. Né? Então, assim, a luz, né, assim como Deus, jamais vai cobrar, exigir, pressionar, forçar alguma coisa. Né? Então, nem Deus e nem a espiritualidade da luz vai exigir alguma coisa, cobrar, pressionar, forçar ninguém a nada, porque Deus nos concedeu livre-arbítrio e escolhas definem destinos. Tá? Então, existem aqueles que acabam se sintonizando ou com a luz ou com as trevas. Tá? Enfim, baseado nisto, né? Existem médiuns que ora se sintonizam na luz e ora se sintonizam nas trevas. Tá? Existem médiuns que conseguem se manter na luz e outros médiuns se mantêm nas trevas. Então existem aqueles que conseguem se manter na luz, porque são espíritos evoluídos, são espíritos de luz, né? Existem alguns médiuns que oscilam, ora estão na luz, ora estão nas trevas, e existem outros médiuns que se consorciam com as trevas. Então, tem de tudo um pouco, né? Depende do espírito, do nível evolutivo, de sua moral, né? No vídeo anterior, eu esqueci de mencionar um detalhe, tá? Eu tinha trazido 3 situações. Eu trouxe uma situação mais corriqueira, tá? Eu tinha trazido uma situação em que todos nós podemos ser testados, tá? Mas eu trouxe uma situação mais tranquila. Eu trouxe uma situação corriqueira, rotineira, né? Por exemplo, quando um médium ou um ser, tá, se defronta com um irmão que ele é um pouco mais problemático, pode ser aquele irmão mais chato, inconveniente, que gosta de perturbar, né, incomodar, né? Enfim, eu tinha dito que diante deste fato, né, aquele irmão que é mais problemático, mais complicado, né, chato, que é inconveniente, perturba, incomoda, né, quando está diante de um ser que vibra mais luz, um ser que fica no meio do muro ali, né? Fica ali no meio, e um ser que é mais trevoso, né? Ocorre que um ser da luz, né, um espírito de luz, vai conseguir, por exemplo, ouvir este irmão, vai ter paciência, tolerância, serenidade, mansuetude, vai olhar para este irmão com mais amor e vai tentar ajudar, vai tentar compreender e auxiliar este irmão, seres da luz. Agora, aqueles indivíduos que oscilam mais, né, estão ali no meio do muro, né, 50% na luz, 50% nas trevas, né, estão no meio ali, eles podem, então, tentar fugir, né? Eles podem optar por uma fuga, tentar ignorar e sair de cena, nem ajudar
e nem se comprometer, né, a ajudar e também nem ficar ali presente para brigar ou discutir. Então, existem algumas pessoas, alguns seres, que vão preferir se ausentar e vão preferir fugir, sair de cena, tá? Porque não querem nem ajudar e não querem também arrumar encrenca, tá? Se por um lado não querem se comprometer a ajudar, por outro lado também não querem arrumar uma encrenca, não querem brigas, né? Então preferem fugir. Tá. E existem aqueles outros seres, né, que são inclinados ao mal, que vão preferir ali conversar para discutir, brigar, entrar em conflito, contenda, né? E muitos vão até preferir, né, discutir, brigar, né? Vão entrar num conflito, num atrito muito grande, e alguns até premeditam, planejam, né? Arrumar encrencas, brigas, com o intuito de machucar o irmão, brigar, xingar e prejudicar o irmão, né? Lesionando, por exemplo, né? Trazendo muitos prejuízos para este outro irmão, tanto do ponto de vista moral quanto físico, né? São seres ligados às trevas, que gostam, né, de se compactuar com a maldade, a agressividade, né? Enfim. Mas esqueci de mencionar um detalhe. Existem casos e casos, tá? Por exemplo, nós podemos nos deparar com um indivíduo, né, seja homem ou mulher, de qualquer idade, né, que pode estar sendo inconveniente, chato, esteja perturbando, né, mas às vezes o faz sem maldade ou sem tanta consciência do mal que faz, tá? Faz de uma forma despretensiosa, ou seja, é um indivíduo, né, homem ou mulher, problemático, né, com alguns problemas mais de ordem psíquica, mental, sentimental, emocional, enfim, um indivíduo desequilibrado, né? Às vezes não percebe o mal que faz, né? E precisa de ajuda, tá? Então, estas pessoas que se tornam inconvenientes, chatas, problemáticas, e às vezes perturba, incomoda, mas não tem consciência disso, porque estas pessoas estão passando por um processo, né, complexo, complicado, né, devido a vários fatores, né? Essas pessoas podem estar passando por processos difíceis em suas vidas, né? Podem estar depressivas, podem estar complexadas, traumatizadas, podem carregar fobias, medos complexos, podem estar desequilibradas, desajustadas, né? Enfim, estas pessoas precisam de ajuda, de auxílio, de um ombro amigo. Essas pessoas precisam serem ouvidas. Então, muitas pessoas doentes do corpo, da mente e do espírito, precisam de ajuda. E os espíritos de luz, os seres da luz, né, terão toda a paciência, tranquilidade, serenidade e tolerância para ajudarem estes seres, tá? Ao contrário dos seres que não estão vibrando na luz, né? E em detrimento disto, aqueles seres que estão vibrando nas trevas, né, tentarão prejudicar, comprometer e atrapalhar ainda mais estas pessoas, tá? Podendo entrar em discussão, atrito, conflito, brigas, enfim. Mas agora existe um outro cenário, tá? Existem pessoas, indivíduos que gostam de perturbar, incomodar, né? São pessoas já
inconvenientes, chatas, mas fazem isto de forma premeditada, fazem isto com o intuito de atrapalhar, causar o caos, causar a desordem. Então, existem pessoas com este perfil, mas fazem isto de forma consciente, fazem de forma premeditada, com o intuito de causar uma confusão, um caos, uma bagunça. Então, estes seres que fazem isto, né, estes seres que adotam uma postura, um comportamento, uma conduta inclinada ao mal e gostam de agir de forma inconveniente, gostam de ser pessoas chatas, né? Causando muitos problemas, né? Pessoas que causam transtornos, né? Gostam de uma discussão, gostam de brigas. Estas pessoas já possuem um perfil diferente, possuem um caráter diferente, tá? Então, assim, estas pessoas naturalmente atrairão, né, o mal, porque semelhante atrai semelhante. Então, estas pessoas que gostam de serem chatas, inconvenientes, que são problemáticas, porque essas pessoas se desequilibraram tanto, porque gostam de procurar por certos prazeres que as convém, né, acabam se desequilibrando por seus excessos, pela invigilância, né, pelo desvirtuamento, né, ou seja, acabam se desvirtuando do caminho por pretensões próprias, né? Estas pessoas que escolhem seguir tais condutas, comportamentos e posturas fazem por escolha própria, porque sentem prazer, né, em causar o mal, né? Sentem prazer, por exemplo, em perturbar, incomodar, né? Existem pessoas que gostam, por exemplo, de serem chatas, inconvenientes, causar um transtorno, causar brigas, intrigas, confusão. Existem pessoas inclinadas ao mal que agem desta forma com o intuito de prejudicar, comprometer, atrapalhar, né? E também influenciar negativamente as outras pessoas, tá? São pessoas inclinadas ao mal. Estas pessoas atrairão o concurso, né, dos espíritos das trevas e atrairão também seus semelhantes, ou seja, outras pessoas que pensam da mesma forma, que também agem da mesma forma, né? Pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, comportamento, padrão, postura, conduta, enfim, eles se atrairão, né? E eles se atrairão e eles se digladiarão também, né? Entrarão em muitas disputas, brigas, contendas, né? Vai ser uma guerra, uma briga, né? Um querendo acabar com o outro, né? São pessoas que se sintonizam, né? Porque semelhante atrai semelhante. Então, essas pessoas entrarão numa guerra, né? Entrarão em discussões, conflitos, brigas, porque estão se afinizando, né? Agora, existem aquelas pessoas que, estando no meio, né, nem tanto na luz, nem tanto nas trevas, mas no meio, elas não quererão, por exemplo, se comprometer para ajudar, não quererão ajudar, porque não quererão encrenca, né? Então, estas pessoas que estão no meio do muro não pensarão nem em ajudar, não quererão oferecer seu auxílio e também não vão querer entrar em encrenca, briga, disputa, né? Vão querer ficar longe disso, tá? Enfim, agora, a luz, ela consegue exortar quando necessário, tá? Espíritos da luz, quando querem e quando é necessário,
no momento certo, quando é preciso, os espíritos da luz exortam e exortam com autoridade, de forma enérgica, incisiva e ostensiva. Mas, quando os espíritos da luz exortam, não fazem com fúria, com ódio, com agressividade e nem maldade, tá? A espiritualidade da luz, quando exorta, eles exortam de uma forma mais enérgica. É como que se a exortação fosse uma espécie de pito, uma bronca, um puxão de orelha. Seria uma advertência, um alerta, um chacoalhão. Então, a espiritualidade da luz pode exortar em alguns momentos, quando houver necessidade, tá? Porque exortar é ajudar. Muitos ainda não compreendem, mas exortar é ajudar. Porque quando o Espírito da Luz exorta, ele está ajudando. E quando exorta, faz com amor. Porque exortação é uma bronca, um pito, um puxão de orelha, um chacoalhão, ou seja, uma advertência, um alerta, né? Feita com amor, tá? A exortação é feita com amor, tá? Deus nos exorta também. Deus nos ama de forma incondicional e Deus nos alerta, nos adverte, nos exorta das as famosas os famosos puxões de orelha, né? Com todo o amor incondicional, porque nós precisamos, porque se não fosse pelas exortações, ficaríamos dormindo, ficaríamos presos nas ilusões. Então, os espíritos da luz exortam quando é necessário. Só que para exortar, precisa ter autoridade, precisa saber exortar, tá? Porque existem muitos que dizem que exortam, mas na verdade não estão exortando, estão entrando numa discussão, numa briga, estão até entrando numa rota de colisão, agindo com desrespeito, e não conseguem medir as palavras, as atitudes, então erram a mão, né? Então, os espíritos da luz podem exortar porque têm a autoridade de Deus e sabem exortar. Então não é para qualquer um, não. Não é para qualquer espírito, não. Saber exortar é uma qualidade, uma faculdade para espíritos da luz, tá? Porque muito se está em voga, né? Está na boca de quase todos esta palavra exortação, né? A palavra exortação, ela também tem um outro sinônimo, né? Que também na Bíblia é muito conhecido como admoestação, tá? Exortação, admoestação, né? Termos encontrados na Bíblia, mas são termos que são similares, né? São termos similares, sinônimos, e que só é possível exortar quando adquirimos, né, muita luz e também manifestamos amor incondicional, tá? Porque muitos que dizem que exortam, não exortam, acabam até complicando a situação. Porque se um espírito tentar exortar e ele não tiver autoridade para exortar, ele não tiver sabedoria, preparo, condição, evolução espiritual para exortar um outro irmão, ele vai arrumar encrenca, vai ser mal compreendido e pode, inclusive, né, causar, né, um atrito, uma confusão muito maior, né? Mas isto ocorre não somente com quem não sabe exortar, tá? Porque existem muitos espíritos encarnados, né? Existem muitos médiuns e indivíduos que não sabem exortar, tá? Acabam se equivocando, se enganando, né? Usando palavras inábeis, né? Palavras
que se equivocam no momento, porque além de errarem na mão, né, não sabem mensurar, calcular, né, graduar, né, as palavras e acabam interpretando de forma equivocada algumas situações e visões, não têm sensibilidade, não compreendem tão bem aquilo que está ocorrendo e não conseguem se expressar de forma adequada e não conseguem, né, além de não conseguirem interpretar de forma adequada, não conseguem trazer as palavras certas, corretas, com equilíbrio, harmonia, serenidade, mansuetude, amor, indulgência, sabedoria, luz. Não, são apenas palavras vazias e às vezes recheadas de fúria, raiva, inconformação ou indignação. Então, não são todos os espíritos que conseguem exortar, tá? Para que possamos discernir, diferenciar uma exortação da luz, basta sentir, porque energia se sente e energia não mente. Então, quando um espírito da luz exorta, você sente a energia de luz vinda daquele espírito, e quando um espírito da luz exorta, é diferente. Você percebe na exortação de um espírito da luz amor, compreensão, ajuda, amparo, auxílio. Você percebe que por trás da exortação existem muitas virtudes e qualidades espirituais impostas ali nas palavras, né? E na intenção daquele espírito de ajudar, de auxiliar. Então, a exortação que vem de um espírito da luz é totalmente diferente, tá? Agora, quando um espírito encarnado, um médium, algum indivíduo quer exortar e não faz da forma adequada, porque não se está vibrando na luz. Quando alguém quer exortar, mas faz isto com vaidade, soberba, orgulho, arrogância, prepotência, petulância, quando algum trabalhador espiritual, médium ou indivíduo exorta usando a sua vaidade, a sua soberba, o seu orgulho, o seu ego inflado, este indivíduo apenas está manifestando o seu lado sombrio, tenebroso e trevoso. Porque a luz, né, um espírito de luz, quando exorta, faz com amor, humildade, faz com boas intenções, né, faz com indulgência, faz também com fraternidade, solidariedade, querendo ajudar, querendo auxiliar, né? Se existir por trás da exortação o desejo de se obter reconhecimento, aplausos, né? Este indivíduo está vibrando nas trevas, né? Então existem pessoas que dizem que exortam, que gostam de exortar, mas na verdade querem aparecer, né? Querem obter recompensa, aplauso, reconhecimento, né? Então estão mais interessados em inflar e massagear seus egos, né? Então, quando o espírito da luz exorta, faz exatamente da forma perfeita, né? Com equilíbrio, sabedoria, porque este espírito da luz emana o amor, a paz e a luz que vem de Deus, que vem de dentro de sua essência, né? Lembre-se, Jesus, nosso grande mestre, né? Yeshua, Jesus, Sananda, assim como João Batista, né? Moisés e muitos outros espíritos de luz,
exortaram. Jesus exortou, João Batista exortou, Moisés exortou, e existiram muitos outros mestres, avatares, seres da luz, que exortaram e ainda continuam exortando, porque eles amam, eles estão apenas fazendo aquele trabalho, aquela obra de Deus que é imprescindível para o despertar espiritual dos homens, além da expansão de consciência. Então, quando Jesus exortou, quando João Batista exortou, Moisés exortou e muitos outros mestres e avatares, seres da luz, exortaram, fizeram por amor, mas também fizeram para que estes homens ignorantes no mal pudessem enxergar, despertar, expandir suas consciências. Então, a luz, às vezes, precisa mostrar de uma forma enérgica a verdade. Então, a exortação que é feita por um espírito da luz é um auxílio, uma ajuda, é um amparo, tá? É um consolo, porque se está escancarando a verdade, e às vezes a espiritualidade da luz precisa revelar algo, escancarar uma verdade, mostrar na cara de uma forma mais enérgica, incisiva e ostensiva, para que aquele espírito desperte. Porque existem espíritos trevosos que não conseguem ouvir uma verdade de forma mansa, de forma mais gentil, de uma forma mais suave, tá? Existem espíritos trevosos que só vão conseguir prestar atenção, ouvir e absorver quando uma verdade, uma informação, um ensinamento são feitos de forma mais enérgica, incisiva e ostensiva. Então, às vezes, as exortações são necessárias e, em algum momento, quando a oportunidade surgir, quando for favorável, na hora certa, no tempo certo, a exortação precisa ser feita, mas precisa ser feita com sabedoria, para que aquele espírito, aquele indivíduo, possa despertar, acordar do sono e enxergar a verdade. E isso requer muita sabedoria, tá? O espírito tem que ter autoridade, tem que ter também merecimento, adquirir méritos para se conseguir fazer isto com sabedoria, porque é uma oportunidade muito grande para que aquele outro espírito desperte. Então, às vezes, é necessário ajudar e auxiliar um irmão, um espírito que passa por algum problema mais complexo, né? De uma forma mais enérgica. Então, às vezes, é necessário agirmos de uma forma mais enérgica, incisiva e ostensiva para ajudar, não confundindo nunca, né, exortação com um sentimento hostil, ou seja, de raiva, fúria, agressividade, tá? Porque a exortação é uma energia que é emanada por um espírito da luz para corrigir, para ensinar, para ajudar, e é feito com amor, tá bom? Alguns médiuns não conseguem ainda compreender este processo, tá? Existem pessoas, médiuns, indivíduos, que possuem feridas não cicatrizadas, tá? Então, quando uma verdade é dita pela espiritualidade da luz, aquela verdade cutuca a ferida. E quando a verdade cutuca a ferida, o indivíduo, podendo ser médium ou um trabalhador espiritual, né? Quando aquela verdade cutuca a ferida e ela dói,
é porque ela não foi cicatrizada. E ela precisa ser cicatrizada, curada e restaurada. Né? Então, quando uma verdade cutuca a ferida, é porque ela precisa ser curada. Ou seja, quando verdades são ditas e as pessoas se melindram, significa que a carapuça serviu. Se a carapuça serviu, é porque tem que mudar. Né? Se o ensinamento, a verdade, que foram ditas pela espiritualidade da luz, incomodaram muitos seres, né? Homens, médiuns, é porque precisou. Existem médiuns que, devido ao seu ego hiperinflado, não aceitam verdades novas, porque eles não querem sair de suas zonas de conforto. Né? Existem médiuns que não querem confrontar aquilo que os incomoda, porque a verdade nova, o ensinamento novo, vai fazer com que eles saiam da zona de conforto, do ostracismo, da inércia, da procrastinação espiritual e mental, né? E muitos médiuns não querem se dar ao trabalho de se esforçarem, de se modificarem. E o trabalho mais importante é este trabalho interior, que é a reforma íntima, é a busca pelo autoconhecimento. Então, o ostracismo, o ócio, a procrastinação, né, protelar algo, enfim, a preguiça, né, a inércia, tanto mental como física e espiritual, são prejudiciais, tanto para o corpo, para a mente, como para o espírito. Então, assim como o corpo físico precisa de atividade física, exercícios físicos para se manter saudável, a mente precisa também estudar, a mente precisa de conhecimentos novos para que ela não define, né? E o espírito precisa se alimentar de conteúdos espirituais, porque o alimento espiritual, né, é importante, imprescindível para a nossa saúde do espírito. Né? Só podemos evoluir espiritualmente e moralmente se nós estudarmos, obtivermos conhecimentos e colocarmos em prática tudo aquilo que estudamos. Para isso, precisamos ter uma mente aberta, porque uma mente fechada, confinada, engessada e cristalizada, estereotipada por padrões fixos, crenças limitantes, visão estreita de espiritualidade, né? Crenças obsoletas, primitivas, né? Além de uma mente presa a certos tabus, paradigmas arcaicos, fazem com que esta mente se torne inflexível, saturada de coisas inúteis, né? E esta mente entupida de toxicidade inútil faz com que novas verdades não entrem, porque a mente já está saturada de crenças, conceitos, ideias fixas, pré-estabelecidas e incapazes de reflexão, adaptação e flexibilidade. Então, uma mente desta está doente. Né? Nós não podemos permitir que a nossa mente se feche para coisas novas. Uma mente fechada é uma mente doentia. Nós precisamos expandir nossa consciência, abrir a nossa mente, buscar o novo, estar receptivo e disponível a verdades novas, a informações novas, ensinamentos novos, porque verdades novas estão surgindo. Tá? Precisamos nos adaptar, como a água se adapta a tudo. Então, quando
um médium, ele se ofende, se melindra com verdades novas, este incômodo é um alerta, uma advertência para que ele mude, se modifique, né? Eu tinha dito, né? Se a carapuça serviu, é porque precisa mudar. É um alerta, uma advertência, né? Se a pessoa se ofendeu, se melindrou, vestiu a carapuça, e se a carapuça serviu, é porque precisa mudar, se modificar. É um sinal. Tem que abrir o olho, né? E se o médium se sentiu ofendido, se aquela verdade cutucou a ferida, é porque aquela ferida precisa ser curada. A ferida está aberta. A ferida está escancarada, ela precisa ser cicatrizada, curada e regenerada. Então, aquela ferida que está aberta, que não foi curada, precisa ser curada, fechada, cicatrizada, né? Até ser regenerada, através da transmutação ou transformação dos pensamentos, das atitudes, do comportamento, da conduta, de tudo, através da reforma íntima, porque se reformando intimamente, buscando o autoconhecimento, se transforma por inteiro, né? Então, a reforma íntima é capaz de fazer grandes reformas, né? Então, para que a ferida se cicatrize, é preciso, antes de mais nada, reconhecer que precisa se modificar para melhor, fazendo a reforma íntima. Então, se autolapidando, se autoburilando, é possível que com este cinzel, que é a nossa força de vontade, possamos fazer grandes transformações, até transformarmos esta grande mudança numa obra de arte, né? Use o cinzel da sua consciência como se fosse a sua vontade e comece a lapidar e burilar aquilo que precisa ser modificado, tá? E a ferida, ela vai se cicatrizar, ela vai se fechar, vai se regenerar quando começarmos a praticar o perdão, a indulgência, o amor por todos os seres, né? Porque só o amor cura tudo. O amor é uma energia poderosíssima que vem de Deus e que cura tudo, cura todos, tá? Existem alguns médiums que podem se sentir abandonados ou sozinhos e sentirão que seus protetores espirituais, guias espirituais ou mentores espirituais se afastaram. Mas vocês sabiam que a espiritualidade da luz precisa verificar se os médiuns estão evoluindo? Então, assim, a espiritualidade da luz jamais vai nos abandonar, tá? A luz jamais nos abandona, tá? Então, assim, os espíritos de luz estarão sempre por perto para nos ajudar, porque eles emanam amor, luz, paz. Então, os benfeitores e as forças do bem oferecerão sempre o seu amparo, suporte, socorro, consolo. Mas alguns médiuns precisam passar por algumas provas e alguns testes, tá? Então, existirão médiuns que se sentirão sozinhos, abandonados. Existem médiuns que se sentirão vazios por dentro, ocos. Existirão médiuns que se sentirão afastados de certos espíritos protetores ou guias, mentores, né? Existirão pessoas e médiuns que se sentirão um pouco estranhas também, né? Quando eu digo homens, humanidade. Quando eu digo médiuns,
homem e mulher, de uma forma geral, tá bom? Mas existirão pessoas, né, ou indivíduos, que se sentirão um pouco desanimados, cansados, tristes, desencorajados, abandonados, vazios por dentro, sentindo um certo desamparo, enfim. Isto ocorrerá com a grande maioria porque estamos passando por um processo de transição planetária, né? O grande astro intruso, que muitos chamam de Hercólobos, Nibiru, Quiron, né? O planeta Chupão, o astro intruso, o planeta X, o monstro, o corpo celeste, enfim, Nostradamus e outros médiuns, como Chico Xavier, além de outros espíritos e trabalhadores da luz, classificaram, né, de formas diferentes, usando nomes diferentes, para o mesmo astro, tá? Mas a aproximação deste grande planeta vai provocar, né, transformações globais importantes, né? Então, assim, a aproximação do grande planeta vai provocar alterações planetárias e entre os seres vivos também. Tem a influência do flash solar do Sol central de Alcione, que vem trazendo uma carga muito forte de luz, né? E a luz revela tudo. A luz mostra toda a verdade. E a verdade incomoda. Então existirão aqueles que suportarão e outros não suportarão, tá? Muitos não suportarão encarar as próprias sombras, né? E a resistência em se reconhecer isso, a resistência em se modificar para melhor, pode fazer com que muitas pessoas se sintam mal. E os sintomas podem piorar, tá? Existe também a transmutação, a transformação em nosso código genético, em nosso DNA. Então, os sintomas e as sensações do corpo físico também já estão sendo percebidos, né? Existe também a influência dos espíritos, né? Então, assim, os espíritos das trevas aproveitam, né, algumas oportunidades para assediarem, atacarem, fazer algumas obsessões mais complexas. Então, assim, além da ação dos espíritos, existe também, né, os efeitos provocados, né, por outras manifestações, como a aproximação do grande astro, do planeta, a influência do flash solar do Sol central de Alcione, né, o plasma solar emanado, né, pelo nosso Sol, a transformação dos nossos corpos, né, à base de carbono para cristalino, né, com a reativação dos filamentos, hélices, tá, do nosso DNA. Tá? Existe também a inversão dos polos magnéticos que está ocorrendo no planeta, como também a mudança, né, além do eixo, da rotação do planeta Terra, né? Porque o planeta Terra se move em rotação e translação, além de se movimentar em sua elíptica, né? Então, estes eventos que estão ocorrendo estão mexendo com o planeta, né? Alterando, por exemplo, o clima, a temperatura, as transformações geográficas, geológicas, geomagnéticas, né? Então, existe uma transformação a nível global, né? Então, o planeta Terra está se higienizando, está se limpando, está se transformando, né? Porque o planeta Terra está vibrando em quinta dimensão, né? De acordo com
uma mensagem do Lord Maitreya, né? Desde o dia 21 de dezembro de 2022, o nosso planeta Terra já se encontra, né, vibrando em quinta dimensão. Né? Como ainda estamos numa fase de provas e expiações, né, o planeta está dando seus passos iniciais para se transformar num planeta de regeneração. É importante que nós acompanhemos esta evolução planetária, né? Então, estas transformações no planeta, né, com a aproximação do grande astro intruso, né, do grande planeta vermelho, que tem uma densidade pesada, né? O planeta é maior que o nosso planeta Terra, tá? E este planeta tem uma energia, um magnetismo e uma densidade mais pesadas que o nosso planeta. Ele acaba, então, repercutindo no planeta e no comportamento de todos os seres vivos, tá? Então, a aproximação do grande astro vai trazer alguns efeitos no planeta, alterações climáticas, alterações comportamentais, né, entre os seres vivos, inclusive nos humanos, né? Então, as alterações climáticas também estão incluídas em outras alterações geomagnéticas, geológicas, geográficas, né? Então, muitas coisas ocorrerão no planeta, transformações contundentes no planeta. Mas as transformações, elas ocorrem no sentido positivo. É como se a Terra, o nosso planeta, estivesse se limpando, se higienizando, né? Estivesse vomitando toda a toxina, todos os detritos, todos os lixos para fora, né? É como se o planeta Terra estivesse se limpando de tudo aquilo que é sujo. E como se o planeta estivesse ressuscitando, revivendo, ressurgindo. Então, como Jesus, nosso grande mestre, já preconizava há 2000 anos atrás, aproximadamente, né? Os mansos e humildes herdarão a terra, né? A terra prometida, a nova terra. Então, estamos diante, né, da nova terra. Então, o planeta Terra está evoluindo também, porque é um ser vivo, né? O espírito de terra, conhecido como Gaia, também evolui como nós, tá? Porque é um ser espiritual e físico, tá? Então, o planeta Terra sente tudo aquilo que o homem faz, do ponto de vista físico, energético e espiritual. Então, o planeta sofre, não somente fisicamente, mas espiritualmente, tá? Porque o planeta Terra, além de ser um ser físico, é um ser espiritual, tá? É uma consciência. Então, além deste evento de magnitude muito grande, os seres vivos, eles terão seus comportamentos, suas condutas e posturas alterados, tá? Ou seja, quem estiver vibrando na luz, vibrará mais luz. Quem estiver vibrando nas trevas, vibrará mais trevas. Ou seja, as energias serão potencializadas, exacerbadas com a aproximação deste planeta. E quem estiver em sintonia, conexão e afinidade com este planeta, será atraído para lá. Então, o planeta higienizador, né, que muitos chamam de Nibiru, Hercólobos, Quiron, o astro intruso, o planeta X, o planeta Chupão, o monstro, enfim, este grande astro, ele é um planeta higienizador, itinerante, onde ele passa, ele recolhe as almas dos espíritos que estão em sintonia, conexão e afinidade com as dimensões do planeta, tá bom? Então serão atraídos para este planeta, serão degradados, exilados, deportados os espíritos que estiverem em sintonia, conexão e afinidade com este planeta, tá bom? Muitos outros seres, muitos outros espíritos
serão realocados, encaminhados para outras esferas, para outros planetas, outras dimensões, planos extrafísicos, espirituais ou físicos, né? De acordo com a sua evolução espiritual, seu merecimento, seu padrão vibratório. Então, não se preocupem, cada ser espiritual será conduzido para um lugar devido, adequado à sua condição e evolução espiritual. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é bondade absoluta. Então, não se preocupem, porque ninguém ficará desamparado, ninguém ficará desolado. Deus, que é amor pleno e absoluto, deixará cada espírito amparado, confortado, consolado, e serão encaminhados para os devidos lugares, de acordo com a sua evolução espiritual, seu padrão vibratório e os merecimentos. Mas como Deus é muito bom, Deus é misericordioso, né? Deus é perfeição absoluta, né? Não existem equívocos na obra de Deus, né? Deus é o mestre de todos os mestres, Deus está no controle de tudo, Deus governa tudo, e Deus é misericordioso, é bondade infinita. Deus ainda é incompreensível para muitos. Então, não se preocupem, porque cada alma, cada espírito que é parte de Deus, é filho de Deus, serão amparados, serão reconfortados, consolados, e cada um será conduzido com muita ordem, decência e segurança para os seus devidos lugares, tá bom? Nem todos vão para o mesmo lugar. Muitos retornarão ao seu planeta de origem, muitos retornarão à sua família espiritual. Depende de cada um. Depende da evolução espiritual, da condição espiritual, do padrão vibratório, do merecimento, enfim, de tudo, tá bom? Tenham fé, tá? Deus é tão bom, é tão misericordioso que quando ele vê que um filho seu, um espírito, se arrepende verdadeiramente, e este arrependimento é sincero, é forte, é autêntico, Deus é tão bom que Deus perdoa, esquece. Ou seja, como Jesus, nosso grande mestre, já dizia, tudo é possível àquele que crê. Tá? Lógico, existe uma lei de causa e efeito, existe a lei de ação-reação. A lei de Deus é inexorável e Deus não vai contra as suas próprias leis. Mas Deus é misericordioso de forma incondicional. Então, para aqueles espíritos que se arrependerem verdadeiramente, de forma sincera, mas tem que ser um arrependimento verdadeiro, de forma sincera e bem poderosa. Aqueles que verdadeiramente se arrependerem, se modificarem para melhor, por amor, e resolverem fazer diferente, serão recompensados, tá? Então, não percam tempo. Temos que buscar a evolução espiritual sempre, porque viemos de Deus. Então, se viemos de Deus, temos que manifestar as qualidades e virtudes do Espírito, porque somos partes de Deus. Tá? Deus espera que todos os seus filhos se esforcem ao máximo, trabalhem interiormente para evoluírem espiritualmente. Tá? Será que tem mais alguma coisa que eu preciso comentar? Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. Mas só para terminar e concluir aqui o vídeo, tá? Lembre-se que muitos médiuns estão sendo testados, tá? Os médiuns,
que não estão aceitando as verdades novas, que se melindram, né, com verdades novas, se incomodam, não aceitam, né? Estes médios, eles precisariam dar uma oportunidade, uma chance para investigarem, pesquisarem, estudarem mais a fundo, né? Se deem uma oportunidade, tá? Se vocês, médiuns, dizem que estão vibrando na luz, reconheçam então a luz, né? Muitos dizem que estão na luz, mas não estão na luz. Só dizem da boca para fora, tá? Um espírito de luz é manso, humilde, não é orgulhoso, procura sempre ajudar, auxiliar, mas em alguns momentos pode exortar, tá? O espírito de luz vai manifestar o amor, a paz, a luz de Deus. Vai procurar sempre ajudar, auxiliar, socorrer, dar o seu ombro amigo, ouvir. Em alguns momentos, vai exortar, vai falar de uma forma mais incisiva, enérgica ou ostensiva para corrigir, para mostrar a verdade. E às vezes, as verdades não são bem aceitas por alguns espíritos que se dizem da luz. Pois digo, a luz não se melindra. Quem se melindra é o ego, tá? O espírito que está vibrando na luz não se melindra, não se ofende, não se magoa. Quando o espírito da luz ouve uma exortação, ele se felicita, ele se sente bem, ele até gosta, porque é uma oportunidade dele de evoluir, se corrigir, de se melhorar, de se elevar e progredir, né? Então, um espírito da luz, quando ouve uma exortação, ele se alegra e fica feliz. A exortação para o espírito da luz não melindra, não ofende, não magoa, muito pelo contrário, tá? Agora, um espírito que se ofende, que se melindra e se magoa com uma exortação, é porque permite que o ego fale mais alto. E se o ego fala mais alto, este indivíduo não está vibrando na luz, está vibrando nas trevas. Então, tome cuidado. As exortações são necessárias para o despertar espiritual, expansão de consciência. As exortações são necessárias. Não se ofendam, não se melindram, não se magoam com as exortações da luz. Deem graças a Deus que a luz está os exortando, porque as exortações são necessárias para que muitos despertem. É uma misericórdia de Deus que a espiritualidade da luz esteja exortando, porque Deus os ama de forma incondicional, tá? E quanto aos médiuns, trabalhadores que se sentem abandonados, saibam que Deus permite e autoriza que a espiritualidade da luz se afaste temporariamente, de forma momentânea, de alguns médiuns, para que eles possam verificar, analisar e observar o comportamento, a conduta e a postura de alguns médiuns. Será que alguns médiuns conseguirão, por exemplo, resolverem de forma independente, autônoma, sozinhos, algumas situações? Nós precisamos aprender a resolver as coisas sem depender dos espíritos. Os espíritos são como nós somos espíritos. Nós estamos encarnados no corpo físico, mas nós somos espíritos. Então, os nossos irmãos espirituais são como nós, são espíritos, são irmãos. E existem pessoas que idolatram espíritos. Imagine só você
idolatrando o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Né? Idolatria é algo primitivo, é imaturidade espiritual. Não é necessário idolatrar ninguém. Ame. Substitui a palavra idolatria por amor, porque a idolatria está muito próxima do ódio, que é um outro sentimento análogo. Né? Então, em vez de idolatrar, ame, porque o amor é um sentimento positivo, benéfico. A idolatria não, tá? Idolatria é um sentimento que não condiz com a luz, tá? Nem Deus quer que nós o idolatremos. Deus quer que nós o amemos, que nós o reconheçamos, né, como o seu Criador, porque Deus é o Criador, a fonte divina. Nós viemos dele. Deus quer simplesmente que nós o amemos como ele nos ama, tá? Idolatria é coisa de espírito imaturo, primitivo, tá bom? Não idolatrem ninguém. Ame. Substitua a idolatria por amor. Ame. Estes espíritos que se sentem abandonados, que não estão sentindo mais seus guias, protetores ou mentores espirituais, estão passando por um teste, tá? Nós precisamos ser independentes, autônomos. Precisamos confiar no nosso taco, né? Precisamos resolver sozinho as nossas situações. Podemos pedir ajuda a Deus, podemos pedir ajuda à espiritualidade da luz. Sim, quando for necessário, quando precisarmos, né, nós podemos pedir ajuda a Deus, ajuda à espiritualidade da luz, proteção, socorro, auxílio, com certeza. Mas Deus quer que nós façamos as coisas de uma forma mais independente e autônoma. Deus quer que nós confiemos em nós, que nós acreditemos em nós. Como eu disse, confiemos no nosso taco, tá? E a espiritualidade da luz está testando muitos. E muitos médiuns estão sendo reprovados. E muitos outros aprovados, né? Ocorre que muitos médiuns, quando não estão sentindo seus mentores, guias e protetores, estão se desesperando, estão se sentindo desolados, abandonados, e alguns entram até mesmo na sintonia da revolta, da indignação, da inconformação e acabam vibrando na agressividade, na fúria, enfim, acabam agindo de forma imatura, irresponsável e de uma forma vergonhosa, porque o espírito precisa aprender a se virar sozinho. É um ensinamento que vem do alto. E muitos não percebem, não compreendem isso. Que vergonha! Lembre-se sempre, nós viemos de Deus, nós somos partes de Deus. Quando eu digo que vergonha, porque eu fico imaginando, né, a atitude, a conduta e o comportamento destes espíritos que se revoltam quando se sentem abandonados, e a espiritualidade da luz observa, analisa este comportamento arredio, agressivo, né? É vergonhoso, porque falta fé, né? Jesus mesmo dizia: tua fé te curou, levanta-te e anda. Homens de pouca fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer para aquela montanha ir para lá, que ela irá. Então, os espíritos precisam ser mais autossuficientes, autoconfiantes. Nós somos espíritos, nós precisamos ser mais autoconfiantes, autossuficientes, não no sentido orgulhoso, soberbo, arrogante, não, é no sentido de confiar em Deus, porque Deus está em nós, nós estamos em Deus.
nós manifestamos o amor de Deus. Deus está em nós, nós estamos nele. Então nós podemos nos virar sozinhos. Nós podemos resolver muitos problemas sozinhos. Conseguimos resolver muitas situações sozinhos. Basta que acreditemos, basta que tenhamos fé, coragem, confiança. Muitos perdem a confiança, a fé, a coragem, porque não acreditam em si mesmos. Deus está dentro de nós. Deus é a nossa bússola interna. Deus é o nosso mestre. Deus é o mestre de todos os mestres. Deus está em nós, nós estamos nele. Para que temer? Pensem bem, nós não precisamos temer nada, porque Deus está em nós, nós estamos em Deus. A maior felicidade do mundo, a maior felicidade de todos os universos é saber que nós viemos de Deus. Não existe presente maior que este. Não existe presente maior que este e não existe felicidade maior que esta. Saber que nós viemos de Deus, que somos uma parte dele, que somos fractais de Deus, que ele está em nós e nós estamos nele. Não existe felicidade presente maiores do que este. Pensem bem, tá? E outra coisa, os espíritos da luz permitem que muitos médiuns passem por provas, testes, para que estes médiuns sejam testados, observados, porque muitos médiuns, em vários lugares, em vários locais, casas de trabalhos, né? Vários médiuns adotam posturas, comportamentos, pensamentos diferentes. Tá? Então, assim, espíritos da luz permitem que espíritos das trevas entrem em alguns locais de trabalhos espirituais para que eles possam verificar, analisar, monitorar o comportamento de alguns médiuns. Existem médiuns que conseguem vibrar na luz e existem outros médiuns que se distanciam da luz. Basta analisar o comportamento, a conduta, a postura, os pensamentos, as palavras, os trejeitos dos médiuns. Existem médiuns que se desvirtuam, adotam posturas, comportamentos e condutas inadequadas e se distanciam da luz. Existem outros médiuns que conseguem ancorar a sua luz e conseguem permanecer na luz. Então, é importante para que a luz, os espíritos da luz, verifiquem, observem, constatem e concluam quais são os médiuns que verdadeiramente conseguem permanecer na luz quando eles se afastam e quando espíritos das trevas se aproximam. Então, os espíritos da luz precisam verificar a conduta, o comportamento e a postura de alguns médiuns. Quando estes espíritos da luz se afastam e os espíritos das trevas se aproximam. O médium que manter a conexão, a sintonia e a afinidade com a luz e com Deus de forma potente, não vai cair. Agora, o médium que não tiver conexão, sintonia e afinidade com Deus e com a luz, vai cair. Quando a espiritualidade da luz se afastar e a espiritualidade das trevas se aproximar, veremos se o médium consegue permanecer na luz ou se ele vai cair nas trevas. Então, é um teste importante. Tá? Então, orem e vigiem. Um conselho meu, um conselho importante para todos os médiuns, trabalhadores, pessoas, indivíduos, de uma forma geral, sejam luz sempre. Vibrem amor, luz, paz, 24 horas por dia. Tá? Sejam Deus em ação. Procurem ser luz na vida de todos.
Como é possível ser luz 24 horas por dia? Não é fácil. Principalmente aqui entre muitos seres primitivos, mas temos que nos esforçar. Poderemos oscilar em alguns momentos, né? Poderemos, por exemplo, em alguns momentos, se equivocar com alguma coisa, cometer algum erro, cometer algum deslize, tropeçar, cair, né? Mas é importante que o mais rápido possível possamos nos reerguer após uma queda, né? Para continuarmos firmes no bom combate, né? Levantarmos a cabeça, a guarda, para prosseguirmos no bom combate, né? E é importante que elevemos o nosso padrão vibratório o quanto antes. Temos que nos reerguer rapidamente, tá? O quanto antes. Mas é importante que vibremos luz 24 horas por dia, tá? É importante que manifestemos, sejamos e expressemos o amor, a luz e a paz de Deus, porque nós vemos dele, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de trazer para todos vocês como complemento do vídeo anterior, tá? Cabe aqui, então, este complemento importante que eu não consegui trazer no vídeo anterior, mas, graças a Deus, fico muito feliz de ter trazido estes detalhes complementares do vídeo anterior, tá bom? Então, às vezes, trarei alguns vídeos complementares, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, enfim, porque, de repente, naquele dia, não foi possível trazer todas as informações, e a espiritualidade da luz me intui de complementar, trazer alguma explicação, algum detalhe adicional no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, meus queridos irmãos, meus amigos, que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Fiquem na paz, na luz e no amor de Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.